Meus amigos, meus irmãos, queridos viajores da doutrina espírita, nesse momento nós estamos mais uma vez aqui, nessa terça-feira, para mais uma doutrinária, nesse mês comemorativo dos 25 anos do Centro Espírita da Centelha Divina. Vamos ler um trechinho da vivência do Evangelho. O moço de Tarso contempla o embebecido enquanto a sua voz maviosa, qual cântico divino, penetra-lhe nos recessos mais íntimos da sua alma aquele leve toque de amor. Saulo, 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 por que me persegue? Era um doce murmúrio, como um murmúrio doce das flores. Saulo estava ajoelhado diante de uma odisseia divina, em estado total de submissão e profundamente vulnerável, enquanto a emoção soberana invadia sua alma. Quem sois, Senhor? Vestido por uma imensa luminosidade, suavíssima, raios fulgurantes refrigeram a alma do tão conflitante Saulo. E ele, convulsivamente, o moço tassense, queria ajoelhar-se, no entanto, ajoelhado já se encontrava, chorando copiosamente. Era uma entrega total, enquanto o Divino Mestre carinhosamente o envolve com uma extensa compreensão e diz-lhe: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Seria verdade? Então era verdade. Ele houvera realmente ressuscitado, enquanto uma belíssima luz o acalma. Esplendidamente, ele, o Nazareno, ali cheio de comiseração e fulgor. Quis pedir perdão, suplicar, arrojar-se ainda mais ao chão, não sabia o que fazer, lágrimas jorravam aos borbões. Por fim, a sua alma soluçava e reconhece mais uma vez a sonora voz suave no ar e diz: Não recalcitre contra aos agrilhões, aqueles exatos instantes do seu passado, volta como um sonho, prepassando e passa cenas de um passado muito recente e lembra-se de Estevão. Saulo era conhecido por um perseguidor acirrado dos cristãos. Viu-se finalmente conquistado pelo meigo Rabi e assim entrega-se finalmente de corpo e alma. E este amor incontido, o mesmo é envolvido por um arrependimento incomensurável. Senhor, o que queres que eu faça? Era a sua capitulação total, sem qualquer condição a impor. Nesse exato momento, Saulo morre. Justamente, o seu passado farisaico cai literalmente por terra. Toda uma vivência anterior extingue-se o homem velho e nasce um homem novo. É Paulo que se robustece pelo seu amor a Jesus. Defendera o judaísmo com todas as suas forças físicas e passa agora a defender a doutrina do Nazareno com todas as suas forças físicas e espirituais. Recorda-se mais uma vez do agonizante Estevão e a sua amada Abigail, de rosto angelical, que se encontrava igualmente morta como Estevão. Desde a morte do grande mártir da doutrina do Nazareno, Estevão, ele próprio Saulo já não era mais o mesmo. Paulo, pelo grande amor que devota ao Cristo,
Deixa-nos o exemplo na célebre frase: não sei o que vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, meus queridos irmãos, aí está um trechinho da leitura, da vivência do Evangelho, que nós então iremos refletir sobre isto. Nossa vez irá chegar assim, de nós fazer com que o homem velho morra para nascer o homem novo, o homem crístico, o homem que tem um objetivo, e esse objetivo de todos nós cristãos é alcançar a plenitude dos mundos felizes, a plenitude angelical. Pois é com muita alegria que nesse mês que nós estamos fazendo mais um aniversário, 25 anos, e hoje nós vamos ter a felicidade de ter o nosso irmão Marcos Oliveira, o Marquito. Nós vamos então fazer a oração inicial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque dele o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Conosco, o nosso irmão Marquito, que Deus o ilumine e dê muita paz para todos nós, que assim seja. Bom dia para todos. Venho aqui hoje, através dessa palestra, parabenizar os 25 anos do Centro Espírita Centelha Divina. Que esses 25 anos sejam repletos de muita luz, muita paz, muita harmonia e que possam se repetir por mais 25, 30 e muitos anos pela frente, pois é uma luz que clareia a humanidade, é uma luz que nos mostra que no final do túnel existe uma esperança. Fortaleçam-se, ampliem suas equipes e estejam firmes e fortes na divulgação da doutrina espírita e no atendimento ao próximo através de todas as atividades, hoje suspensas pela pandemia, mas que em breve retornarão ao projeto presencial. Parabéns a cada um de vocês que faz parte desses 25 anos do Centelha Divina. Nesta noite, apresentaremos um tema relacionado ao livro A Caminho da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele trata do perfil do nosso planeta, de como começou a origem, os povos que vieram habitar de outros planetas a nossa Terra e vieram contribuir para o nosso desenvolvimento moral, intelectual, tecnológico. Mas em específico, nesta noite, falaremos sobre a família indo-europeia. A família que povoou a região da Europa. A gente vai entender um pouco as suas origens, de onde vieram, quais suas características, suas virtudes, o que eles trouxeram de benefício para nós e também aonde eles deslizaram no seu progresso evolutivo e que mais tarde voltaram aos seus planetas de origem. Vamos entender um pouco esse processo histórico. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Ou seja, na realidade, as famílias todas da população do nosso globo tiveram como início a Índia, o Oriente Médio, a África, e de lá para cá os povos foram se disseminando, foram ocupando outras regiões e colaborando no desenvolvimento do nosso planeta e da comunidade que aqui existia, daqueles espíritos criados para o nosso planeta Terra, a sua morada de origem. E dali da região do Irã eles saíram e foram povoando o restante da parte da Europa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa comunidade que sai do Irã. E a gente vai entender mais à frente porque aqui as questões religiosas
intolerância religiosa permanecem ainda no Irã. Os arianos, que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida, eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com a condição de seu degredo. Ou seja, eles vieram de outros orbes para habitar a Terra, orbes que estavam passando exatamente pelo processo de transição planetária que estamos passando agora. E nesse momento eles vieram à Terra não como punição, alguns até como reajuste de processos evolutivos. Eles toparam vir para o planeta Terra, habitar aqui no nosso planeta, contribuindo com aqueles seres primitivos que aqui habitavam. E eles eram revoltados por terem que se afastar de onde estavam os seus corações, os seus sentimentos, os seus entes queridos, que seguiram no processo evolutivo à frente deles e que eles vieram para o nosso planeta tendo uma forma de aprimoramento moral, porque muitos deles, o tecnológico, eles já tinham, e mesmo aprimoramento moral. Se a gente for considerar, por exemplo, os hindus e os religiosos do Oriente Médio, eles tinham aprimoramento moral, mas tinham a vaidade, tinham o egoísmo, a sua religião era a melhor religião do que a dos outros. Eles não compreendiam a importância de estarem aqui disseminando a religiosidade e não a sua religião. Diferente dos povos indo-europeus, que eles traziam uma outra consciência, eles não tinham essa realidade da religiosidade. E é por isso que a gente tem algumas ausências de notícias históricas sobre esse processo do povo indo-europeu colonizando a Europa, disseminando uma cultura diferenciada, onde hoje temos a Europa, temos as regiões nórdicas, mediterrâneas. Esse escasso conhecimento acerca dos Árias nos leva a uma reflexão trazida no livro A Caminho da Luz. Temos escasso conhecimento acerca dos Árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Eles não possuíam a religiosidade entre si. Esses povos que vieram ocupar essa região da Europa, eles tinham sim o conhecimento tecnológico, tinham a questão da cognição muito bem desenvolvida, a capacidade de apreensão de conteúdos, de aprender os conteúdos, mas eles não tinham a religiosidade, coisa que ficou com os hindus, com o povo do Oriente Médio, e aí nós vemos lá no Oriente Médio os judeus, os muçulmanos, que até hoje brigam pela qualidade, pela melhoria e pela hegemonidade da sua religião, da sua cultura religiosa. Mas este povo que veio fazer a população, veio regenerar a população, veio trazer conhecimentos novos à população terrestre que estava na Europa, eles eram revoltados, eram muito rígidos e muito duros. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa, nos planos mais elevados, qual a que havia experimentado no sistema de Capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações da ordem divina. Porque a divindade colocou para eles uma opção. Vamos crescer. Aliás, não é uma opção, dentro da lei do progresso, parte 3 do Livro dos Espíritos, que o progresso tem que se efetuar. Mesmo que o ser não queira, a divindade oferece possibilidades para que ele avance, para que ele cresça e que ele consiga atingir os graus mais evoluídos até chegar a espíritos puros. Isso é natural, está na lei do progresso. Ele não pode obstar, ele não pode parar, ele não pode frear o progresso do planeta. Então o que aconteceu? Esses que estavam freando o progresso do sistema de Capela foram designados a outros orbes. No caso, muitos deles vieram para o planeta Terra, mas vieram amargurados, revoltados. Eles vieram chateados porque não era isso que eles queriam, mas foi uma oportunidade aceita como desenvolvimento, como superação. É aquela coisa do sacrifício. O desejo era continuar onde estavam, perto dos seus queridos, dos seus entes amados, mas essa possibilidade não foi possível naquele momento. Então eles vieram para o planeta Terra colaborar conosco. Mais tarde, mas muito mais tarde, com essa chegada
dessa comunidade de outros planetas para ajudar no desenvolvimento dessa área da Europa, muito tempo mesmo. Uma comunidade ressurgiu das cinzas a questão da religiosidade, trazendo para a população a crença em deuses. Era a cultura celta. A cultura celta nos trouxe de volta a religiosidade, fez com que essa raça indo-europeia buscasse uma religiosidade em si, mesmo que mística, mesmo que tratasse de deuses. E aí a gente vê as danças celtas que trazem a noção das danças circulares, a música trazendo uma harmonia diferenciada a essa cultura da Europa. Então a gente percebe que começou a nascer aí o resgate da religiosidade que tanto precisavam esse povo indo-europeu na sua colonização, na sua chegada a essa região do nosso planeta Terra. Agora, será que este povo indo-europeu tinha virtudes? As grandes virtudes dos árias europeus. Quais seriam essas grandes virtudes? Que virtudes eles trariam nesse processo de enrijecimento, de amargura que eles traziam? Mas o que de bom poderia ser resgatado nesse processo para beneficiar esta comunidade? Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Diferente dos outros povos, das outras tribos que chegaram ao Oriente Médio, eles pegaram aqueles que estavam na Terra já, sendo os espíritos criados para este planeta, e confraternizaram-se com ele, adquirindo a sua cultura, a cultura existente, e também disseminando uma nova cultura. Foi uma troca de ideias, uma troca de pensamentos, um enriquecimento muito grande. Então, a qualidade desses áreas europeus foi exatamente dividir a sua cultura com aqueles que já cá estavam e absorver a cultura existente. Houve uma troca, a grande virtude deste povo, enquanto os hindus e os outros não, eles trouxeram a sua cultura, implantaram a sua cultura sem respeitar aquela comunidade que já existia no planeta. Então a maior virtude dos áreas europeus foi essa confraternização. Com eles também veio uma questão organizacional. Eles foram primeiros a elegerem líderes de tribos para organizar um processo político. Foram eles que começaram a comercializar, criar uma estrutura de comercialização da indústria, da criação de animais, tendo como objetivo venda, renda, troca. Então eles trouxeram muitos benefícios para essa região da Europa que não havia sido colocado à disposição da comunidade primitiva do nosso planeta. Nos outros lugares, eles eram os líderes, eles comandavam. Aqui não, aqui houve uma troca, houve uma partilha, houve essa construção dessa estrutura organizacional. Então agradecemos hoje a essas comunidades vindas de Capela por trazerem este conhecimento de aprimoramento de sociedade, tendo a sua estrutura, uma estrutura de compra, venda organizacional, de hierarquia, mas aquela hierarquia não era do poder, pelo menos neste início. Mas infelizmente nem tudo são flores. Bastou que inaugurasse na Terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Pois é, gente, como nós, imperfeitos, apesar de todos os benefícios que eles vinham trazendo e essa confraternização com a comunidade da Terra já existente, primitiva, chegou a tal ponto que eles se perderam no caminho. E aí construíram as seções, construíram um poder em sobrepor-se aos outros. Óbvio, com isso vieram alguns, sim, primitivos do nosso próprio planeta que se juntaram a esse ideal e que fizeram construir essa separatividade, onde trouxeram a vaidade e, acima de tudo, a inveja. A inveja por outros que desenvolviam, e aí começou-se a haver uma disputa de poderes.
E essa disputa de poderes levou a um grande compromisso espiritual dessa comunidade europeia com várias populações. E hoje a gente vê o reflexo disso. A gente vê o quanto a Europa dominou o mundo, e dominou o mundo de uma forma negativa, através do seu poder, através da ignorância de outros povos. E a gente começa a ver hoje o retorno. São aquelas comunidades que estão buscando refúgio nas comunidades europeias, estão sendo acolhidas. A gente vê hoje a Itália, a Espanha, Portugal, a Alemanha, inclusive a cultura germânica foi muito importante nessa disseminação. Nós tínhamos a cultura germânica e a outra cultura dentro da Europa, que era muito mais vinculada ao país França. E a gente percebe hoje a diferença, inclusive na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, entre França e Alemanha, vizinhas, mas com pensamentos completamente diferentes. Então foram comunidades que se separaram nesse processo, gerando culturas próprias, pensamentos próprios, ideais próprios, mas acima de tudo querendo o poder absoluto daquela região. E a gente vai encontrar isso nos nórdicos e mediterrâneos. A Europa se divide em duas partes. Esses nórdicos buscando o domínio de um lado e os mediterrâneos do outro lado. O fenômeno das trocas, dos primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado, estavam os nórdicos, e de outro, permaneciam os mediterrâneos em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sob os céus tranquilos do velho mundo. Pois é, começou-se aí a separatividade real e o início das guerras entre comunidades, entre países, entre tribos. Começou-se aí a se perder o valor da confraternização entre aqueles que vieram de outros orbes, tendo a inteligência muito além do que existia nos povos primitivos da Terra, mas nesse momento semeia-se a discórdia, a guerra. É o que nós trazemos hoje na humanidade atual, é o poder acima da comunidade mesmo, né? Acima do que nos trouxe o Cristo, de amarmos uns aos outros, de buscarmos como sede da essência espiritual que reside em cada um de nós, o amor. Neste momento, os árias europeus guerreiam, matam, roubam, saqueiam, e aí se perde todo o processo que poderia ter dado um outro caminhar em evolução. E muitos desses que chegaram ao nosso orbe para ajudar no desenvolvimento do planeta e se perdem nesse processo, retardam a sua volta ao seu planeta de origem, a sua colônia de origem. Porque aqui cometeram os seus desmandos, se perderam nessas características que são a espiritualidade, mantendo na questão material o seu objetivo primordial. O que é racionalismo? Vamos tentar aqui definir em poucas palavras, buscando um pouco o resumo do capítulo no livro A Caminho da Luz, para entendermos o porquê que este povo ária, europeu, indo-europeu, eles tiveram como característica esse racionalismo. Racionalismo, você imagina algo que vem da razão, que não tem a ver com sentimento. Mas vamos ver o que nos diz o livro. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. Por isso que eles conseguiram montar uma estratégia de compra-venda, um organismo político, conseguiram eleger líderes das tribos que poderiam coordenar aquele processo. Eles tiveram uma estruturação social, eles conseguiram formar essa estrutura, mas sem a religiosidade. E conforme, voltando à lei do progresso, se não há moralidade, se não há o desenvolvimento moral,
tende a este edifício, a estrutura, desmoronar. Então, eles conseguiram manter uma estrutura organizacional muito boa, mas que levou-os apenas à razão, esquecendo o sentimento. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são dessa maneira elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Se a gente for detalhar cada pedacinho desse aqui, vamos começar então por concepções e tendências para ciências positivas. O positivismo se instalou na Europa, levando a cultura a uma relação materialista, mas positiva, que objetivava o crescimento, o desenvolvimento daquela cultura, daquela comunidade. Mas também os obstáculos que estavam à frente deste crescimento e desenvolvimento seriam superados não pelo amor fraterno, mas pelo amor que objetivava meramente o atingir os seus objetivos. Que a gente vai ao ponto seguinte: amor pela hegemonia e liberdade. Era a hegemonia daquele povo, daquela tribo, sobre todas as demais, era o poder de dominação. E aquele amor era só o amor a si mesmo, né? Não se pensava no outro, não se pensava em comunidade. Eu quero ser hegemônico, eu quero ter o domínio daquela cultura e sobrepor-me a toda aquela população e tornar-me o líder, o rei. E a gente começa a entender por que a Idade Medieval foi tão negra para a nossa história, né? São esses ascendentes dos áreas dominadores, mais inteligentes, sim, que a comunidade primitiva que aqui estava, mas que fizeram se perder. E a gente vê nos processos de alguns livros, o próprio Caminho da Luz, ele fala, aliás, desculpe, não é Caminho da Luz, mas Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi editado um ano antes do livro A Caminho da Luz foi 39, se não me engano, e Brasil, Coração do Mundo, por Humberto de Campos, foi 38, ele nos mostra essa comunidade, esses espíritos da Europa reencarnando no Brasil. E aqui aprendendo a conviver com diversas culturas, diversas sociedades, diversos pensamentos, algo novo ainda ingênuo, e aprendendo a consolidar-se como fraterno, como esse amor universal. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. Eles tiveram influência daquelas tribos que foram habitar o Oriente Médio, a África, mas eles tiveram um fato positivo, que foi o desenvolvimento da tecnologia, da razão, sem perder um pouquinho daquele sentimento, daquela noção de religiosidade que havia sido deixado no seu íntimo. Então a gente começa a ver o nascimento de várias culturas, a própria chegada do Cristo no Oriente Médio, mas que depois, o passo seguinte, consolida-se na Europa com as religiões, tendo a Itália como o catolicismo, os povos ingleses, germânicos, trazendo o protestantismo. Então a gente percebe que começa a volta da religiosidade dentro desse povo que consolida a humanidade na Europa. Então há um resgate da espiritualidade, há um resgate da religiosidade nesse processo. Infelizmente, eles também se perderam no processo, no momento em que voltaram ao pensamento do domínio à minha religião. E aí a separação das comunidades através das fronteiras, vieram aí as guerras mundiais, onde o mundo se dividiu em dois lados, contra e a favor, e a gente vê os resultados espirituais durante essas duas guerras, o prejuízo que tivemos no nosso desenvolvimento coletivo enquanto planeta Terra. As guerras nasceram da comunidade europeia. As grandes guerras foram fundadas lá, foram fomentadas lá e foram desenvolvidas lá, nessa comunidade europeia. Então é um resgate ainda do povo europeu para com toda a humanidade, por terem sido eles os criadores, talvez,
das grandes guerras, os criadores de todo esse processo. Mas como não estamos sozinhos, como Deus não desampara ninguém, e como Jesus, sendo o coordenador do nosso planeta, não desampararia ninguém, ele esteve sempre junto a todas as comunidades. Para isso nós vamos buscar no próprio livro, ao final do capítulo, uma mensagem muito bonita. O Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando. E no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como uma semente nova para a civilização do porvir. É neste momento onde o mundo todo, privado da relação social, do contato físico, percebe que não existem diferenças nem fronteiras. É neste momento que a gente espera que a consciência do ser humano, vindo dessa comunidade, essa comunidade que ariana, de muito tempo, inclusive na Segunda Guerra, o nazismo queria transformar em raça pura, e que não é assim, mas a gente vê hoje as comunidades voltando-se para um pensamento de cuidarmos uns dos outros. Algumas exceções existem, claro, mas é isso. Jesus, do mesmo jeito que amparou a cada um de nós, sendo qualquer povo primitivo ou vindo de outros orbes, como essas tribos que vieram de Capela, habitando várias partes do nosso planeta, ele também esteve junto de cada um deles. Esteve junto de cada um, através de seus anjos de guarda, intuindo-nos uma possibilidade de crescimento moral. E a gente vê os movimentos religiosos na Europa, a disseminação tão grande de várias crenças. Na Europa nasceu o povo celta, na Europa nasceu o cristianismo, na Europa nasceu o protestantismo. Ou seja, a gente vê isso nascendo de várias formas e atingindo a todas as comunidades. Isso é um controle, é o controle de Deus para com todas as comunidades. O processo histórico ficou para trás e a gente espera que essa comunidade indo-europeia, dos áreas, possa entender em qualquer parte do globo que esteja reencarnada, mas que possa entender que somos um único povo, uma só nação, a nação universal, a nação criada por Deus em qualquer parte do nosso infinito, mas somos apenas uma nação, criada sempre pela divindade, por Deus. No momento de chegarmos a esta compreensão, a este pensamento e internalizarmos isso como algo concreto, real, possível, todo esse processo histórico dessa comunidade indo-europeia, que vieram habitar a Europa, que vieram deflagrar vários processos, alguns bons, outros não tão bons assim, nós vamos entender a fraternidade universal. Nós vamos amarmos-nos como os cristãos primitivos, que eram conhecidos realmente por tudo ser de todos. Era uma só voz, um só pensamento e um só coração. E eram todos conhecidos por amarem-se muito, por respeitarem-se muito. No dia que chegarmos, o resgate desse processo histórico, narrado pelo livro A Caminho da Luz, será resolvido. E aí sim, a nossa comunidade desatará os nós, não em cortes, mas em laços serão desfeitos e entendendo que estamos na Terra para convivermos em fraternidade e que a humanidade seja, que essa sociedade seja delineada tendo como base os princípios do Cristo e os princípios da comunidade cristã. Aos amigos do Centelha Divina que comemoram 25 anos, que esses 25 anos fraternos de trocas e aprendizado possam ser sedimentados na cada espírito que pôde estar com vocês nos momentos diversos das atividades propostas pela Casa Espírita. Que eles possam disseminar essa cultura da fraternidade universal. Que eles tenham saído daí com o coração tocado, com a mente aberta para novos horizontes, novas percepções e sejam os multiplicadores dos ideais contidos no Centro Espírita Centelha Divina. Parabéns pelos 25 anos e sigamos juntos, sigamos à frente com a difusão da nossa doutrina. Até mais.
Hoje estamos como jovens, mas somos imortais. Olhe para dentro de si, para enxergar o que você traz. Viajores do tempo, o ser inteligente, idealizador. Preciso se faz conhecer-se bem mais, o que então te detém? Há inúmeros convites a me distrair. Isso só será problema se eu me permitir. A vida é bênção, escola bendita, a nos educar para o bem. Somos os construtores, centelha divina, o que então te detém? Deixa a luz brilhar em você. Somos Deus e Jesus afirmou. Não tem tempo pra indecisão. Abra o seu coração. Deixa a luz brilhar em você. Somos Deus e Jesus afirmou. Não tem tempo pra indecisão. Abra o seu coração. Vou voltar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar quando desencarnar. Estamos na terra para aprender a lição sublime do perdão e resgatar os nossos débitos contraídos com os nossos irmãos. Eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar quando desencarnar. Deixarei a terra e partirei para outra dimensão. Irei ver o que foi que eu fiz em benefício dos meus irmãos. Eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar quando desencarnar. Há 2000 anos Jesus nos disse que enviaria o Consolador e que teríamos explicações das atribulações e da nossa dor. Eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar quando desencarnar. Espiritismo Consolador, que traz para nós o amor e luz, mostrando-nos a verdade eterna das profecias do Senhor Jesus. Eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar quando desencarnar. Meus queridos irmãos, nós vamos agradecer ao nosso irmão Marquito pela bela palestra dele, trazendo para nós algo que alimenta o espírito, algo que fortalece e ilumina o nosso caminho em direção a Jesus. Quero convidar a todos também para participar do encontro macro-regional da doutrina espírita, que começa esse final de semana. E aqueles que puderem participar, é só participar. Os que já estão inscritos. Os demais, eu não sei como, mas pode até participar também. Então, meus irmãos, nesse mês tão belo, tão lindo para nós, sob essa cobertura maravilhosa do Cristo, nós
Iremos agora fazer a prece final, junto com os mentores desse centro, com os trabalhadores, com todos aqueles que queiram, nesse momento, se iluminar com as luzes que emanam de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Aproveitando o momento, Jesus, te pedimos para que os trabalhadores da vossa seara divina possam visitar os hospitais, levando aos nossos irmãos conforto, força, para que eles possam, aqueles que estão desencarnando, ir com mais firmeza, e os que estão ficando, ter certeza de Jesus no coração. Quero também pedir pelos lares que sofrem, por esse mundo violento, para que todos nós possamos andar atento, sempre se ligando aos ensinamentos de Jesus e ao perdão. Dá-nos a tua paz, teu amor e a tua luz, que a centelha divina ilumine os nossos caminhos em direção a Jesus e que Deus ilumine os vossos seres com a doce claridade das virtudes. Muita paz para toda a humanidade e viva Jesus em nosso coração, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz e uma boa noite para todos.